A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a questão é que a verdade é uma pessoa. É Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer aos pastores, pastora Thaís, ao pastor Creva, que está em Gana. Nosso pastor anda muito chique. Tem viajado, foi convidado, né, para essa viagem. E, segundo ele, está a ser uma grande bênção. Amém? E nós precisamos nos alegrar com isso, porque temos um pastor muito abençoado. Um pastor que carrega uma graça sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, me sinto honrado. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Antes de começar a pregar, quero cumprimentar aqui algumas pessoas. Pela graça do Senhor Jesus, estão aqui alguns dos meus familiares. Então, tenho aqui os meus primos, estão aqui, são 6 hoje, né? Graças a Deus. Aleluia. Então, estou muito feliz. Se vocês puderem se colocar em pé, por favor. Eu quero pedir à igreja para aplaudir. Aleluia. Desculpa, são 7. Eu disse 6, são 7. Aleluia. Podem sentar. Muito obrigado. Deus é bom. Amém. Vamos orar? Peço para fechar os olhos. Vamos orar. Amém. Pai, muito obrigado por este momento. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é que nos permitiu estar aqui. Nós somos gratos por ouvir a Tua palavra, porque o Senhor nos escolheu para este momento tão célebre, tão único, para que sejamos abençoados por meio da Tua palavra. Espírito Santo, nós pedimos para que o Senhor fale conosco nesta manhã, para que o Senhor toque os nossos corações, a nossa mente, abra os nossos olhos com base naquilo que o Senhor vai falar hoje. Nós te bendizemos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu estava um pouco nervoso para este momento. Não sabia exatamente o que falar. Entretanto, há algumas semanas atrás, aconteceu um episódio, eu me lembrei isso de ontem, em que eu estava nas redes sociais e eu vi uma imagem de um teatro que apresentava Jesus como gay. Eu fiquei chocado. Parece que está a banalizar aqui o nome de Jesus. Então, apresentava Jesus como gay. Eu acho que os irmãos já viram coisas parecidas. E há muito disso, infelizmente. E há dias atrás, eu vi uma pesquisa também que tinha a ver com a questão da crença que as pessoas têm em Deus, mas o problema que as pessoas têm com Jesus. Com o fato de Jesus ser Deus. A maioria das pessoas não tem um problema com o fato de acreditar em Deus. Sabemos que Deus existe, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é o Criador de todas as coisas. Mas quando nós dizemos que Jesus é Deus, começa um problema. Eu me lembro de um episódio quando eu estava na faculdade. E um dia na turma nós estávamos a conversar e falávamos sobre isso, sobre a trindade de Deus. Falávamos sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E um dos meus colegas começou a dizer o seguinte: olha,
Jesus é uma espécie de um semideus. Ele é Deus, mas pela metade. O camarada não estava a perceber muito bem. E depois uma outra pessoa também começou a falar que, olha, o Espírito é meio que um vento, é um poder assim. Mas eu quero me atentar ao fato de que há, na maioria das pessoas, uma crença de que Jesus não é exatamente o nosso Deus criador de todas as coisas. Se calhar pelo fato de que ele se tornou homem, desceu, foi para a cruz, morreu no nosso lugar, acabamos diminuindo, menosprezando quem Jesus é. Só que essa é uma estratégia de Satanás. Porque a partir do momento que nós reconhecemos quem Jesus é, nossa vida muda completamente. Nossa vida é transformada. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a questão é que a verdade é uma pessoa. É Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo. Então, há um problema. É que há um trabalho para maquinar a mentalidade das pessoas para reduzir o nome de Jesus. Mas hoje eu quero falar com os irmãos sobre o nome que é sobre todo nome. Amém? Que é o nome de Jesus. Eu peço aos irmãos para projetar uma imagem que eu enviei. Quando nós olhamos para a história, há 3 formas que as pessoas conseguem ter um grande nome. 3 formas. Então, as pessoas obtêm um grande nome por herança. Por exemplo, como é o caso do Príncipe William, ele recebeu por herança. Por conquista, como é o caso do Nelson Mandela. O que Nelson Mandela fez, ninguém mais poderia fazer. Ele ficou preso 25 anos. Por mais que nós soubéssemos que... Imagina, pensa no teu lugar. Tu sabes que depois de 25 anos preso, vais te tornar presidente. Quem que aceitaria ficar preso por 25 anos? Ninguém. Então, o que Nelson Mandela fez, ninguém mais poderia fazer. E também por doação. Atenção, eu não quero falar de política aqui. Não tem a ver se nós concordamos ou não. Mas no caso do Donald Trump tem um grande nome. Ele foi o homem mais pesquisado de 2024. E recebeu por doação, democraticamente. E a questão é que Jesus Cristo, ele tem o nome que ele tem por herança, por conquista e por doação. A Bíblia nos fala de como Jesus tem esse grande nome. Eu quero começar aqui falando com os irmãos sobre herança. Abra comigo, por favor, a Bíblia no no livro de Hebreus, capítulo de número 1. Então, como eu estava aqui a dizer, Jesus é Deus. Ele não é menos Deus que Deus Pai e não é menos Deus que Deus Espírito Santo. Ele é Deus, Criador de todas as coisas. Por meio de intermédio dele, tudo aquilo que foi feito se fez. Amém? Vamos ler, por favor, no livro de Hebreus. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelos filhos. Isso para continuar. A quem constituiu herdeiro de tudo. Então, a Bíblia já diz que ele foi constituído herdeiro de tudo. É incrível que nem se especifica aqui, porque é herdeiro de todas as coisas. E a Bíblia continua: por quem fez também o mundo, ou seja, por meio dele foi criado o mundo.
o qual sendo o resplendor da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Então, a Bíblia está a dizer que Jesus herdou o mais excelente nome do que todos os anjos. Não há ninguém que tenha um nome maior do que o nome de Jesus. No céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho tem que se dobrar ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele herdou, ele recebeu esse nome por herança. E ele recebe por herança porque ele é filho de Deus. Ele recebe por herança por conta daquilo que ele fez. E ele recebe por herança também porque ele é o próprio Deus. Amém? Diga para o irmão que está ao teu lado, diga: Jesus é Deus. Irmãos, quem vos fala isso é um ex-muçulmano, era muçulmano. A pregação da religião islâmica é justamente negar a divindade de Cristo. Eu era muçulmano praticante, não era só de mês de Ramadã. Praticante, todos os dias na mesquita. E eu não cria nisso aqui. Para mim isso aqui era uma palhaçada. Dizer que Jesus é Deus é um grande problema. Só que os meus olhos foram abertos. Porque enquanto nós não reconhecermos que Jesus é Deus, que o nome dele é o nome que está acima de todo nome, nossa vida é paralisada. Nossos olhos são fechados. Nós não vivemos aquilo que Deus nos criou para viver. E o final é desastroso. É problemático. Há um trabalho que está a ser feito. Eu me lembro que uma vez, uns irmãos de uma certa igreja vieram me visitar, trouxeram uma palavra e eles disseram claramente que Jesus não é Deus, lendo a Bíblia. Por que isso está a acontecer? É porque há um trabalho para limitar a nossa mentalidade dessa verdade, de que Jesus é Deus. Mas eu quero te mostrar aqui na Bíblia alguns exemplos que é para nós olharmos, pensarmos, refletirmos e depositarmos crença. Por favor, abra comigo Marcos capítulo 1. Marcos é apresentado como apresenta Jesus como homem. É o evangelho que apresenta Jesus como homem. Mas mesmo em Marcos, logo no início, olha só o que a Bíblia diz. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Continua. Como está escrito no profeta Isaías. Então Marcos está a citar Isaías. Eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Para aqui. Pode parar aí, no terceiro versículo. Então, Marcos está a falar de João Batista, depois diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele já diz: preparai o caminho do Senhor. Então, Marcos está a dizer que João Batista veio para preparar o caminho do Senhor Deus. E ele cita Isaías. Eu quero te pedir para nós abrirmos essa citação. Vai para Isaías 40, por favor. Isaías que é escrito cerca de 800 anos antes de Cristo. Olha só o que a Bíblia diz. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro a mão do Senhor por todos os seus pecados.
Aqui já começa a citação. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Continua. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e os que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Tem outra versão? Peço para continuar, por favor. Obrigado. Olha só o que Isaías diz. Isaías está a falar de Jesus. E continua. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Para aqui. Isaías está a dizer que... Isaías está a falar de Jesus. Isaías está a dizer que a glória... Ele começa falando da glória do Senhor que se manifestará e toda a carne verá. Por que toda a carne vê? Porque Ele se fez homem. Porque Deus se fez homem. Pois a boca do Senhor disse, porque Ele mesmo disse. Então, Marcos, ele cita Isaías. A tradução aqui para o Senhor é Yahvé. É o que Isaías está a dizer. Yahvé significa o Senhor Deus, Todo-Poderoso. Isaías está a dizer que Jesus é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não há limite para o poder e a glória de Jesus. Amém? Há um cenário, algo que acontece que é muito interessante lá em João 8, que eu acredito que os irmãos já se perguntaram. Peço para abrir, por favor, a Bíblia. João 8, a partir do verso 3. O que acontece aqui? Neste capítulo, encontraram uma mulher em adultério. A Bíblia diz assim: os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Continua. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés. Eles estão a citar a lei de Moisés. Que tais mulheres sejam apedrejadas. O que é que tu dizes, Jesus? Eles diziam isso para tentar a Jesus, para terem como o acusar. Agora, olha só o que Jesus faz, que é muito interessante. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe a pedra. Continua. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Continua. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Continua. E erguendo-se Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Aqui na minha Bíblia, Senhor aqui está escrito com letra maiúscula. Essa mulher, nesse episódio, reconheceu que Jesus é Deus. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Agora, a pergunta que eu me fiz quando eu li isso aqui é: o que fez essa mulher perceber que Jesus é Deus? Porque os escribas e fariseus também saíram. Eles perceberam que, aqui não é o ambiente para nós ficarmos para apedrejar essa mulher. Quando ele começou a escrever com o dedo no chão, a coisa mudou. E a pergunta que eu me fiz é: o que Jesus escrevia no chão? E eu acho que existe uma resposta na Bíblia. Peço para abrir em Êxodo 31, no verso 18. Moisés, ele vai para o Monte Sinai
Ele fica 40 dias e 40 noites falando com Deus. E Deus entrega a lei a Moisés e entrega as tábuas. E olha só o que a Bíblia diz. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, dos 10 mandamentos, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Provavelmente, Jesus escrevia no chão a lei que ele já tinha entregado a Moisés. Os escribas e fariseus, quando perceberam que não tinham como acusar, porque eles citaram Moisés, mas foi Jesus quem entregou a lei a Moisés, que escreveu a dedo. Já não podiam acusar a mulher, porque ele é aquele que era, o que é e o que há de vir. Nós precisamos abrir a nossa mente para a grandeza do nome de Jesus, porque é o nome que está acima de todo nome. João capítulo 1 fala sobre isso. João diz que ele era no princípio de todas as coisas, no princípio da eternidade. Ele era o verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era e é o próprio verbo. Jesus é a própria palavra. Ele é a imagem invisível, do Deus invisível. Quero terminar essa primeira parte aqui falando sobre Salmos 79, 9. Salmos 79 está a referenciar aqui o povo, a oração do povo que foi enviado para a Babilônia. Então eles começam a clamar, e olha só o que diz: assiste-nos, ó Deus nosso Salvador. Quem é Deus Salvador? É Jesus. O nome dele é Yeshua, que significa Deus salva. Olha só o que diz: pela glória do teu nome, livra-nos, perdoa-nos nossos pecados, pelo amor do teu nome. Então, já no Antigo Testamento, reconhecia-se a grandeza do nome de Jesus. Amém? Mas Jesus também recebe por conquista. Jesus conquistou o nome que ele tem. Eu quero abrir com os irmãos, por favor, Colossenses capítulo 2, a partir do verso 13. Olha só o que a Bíblia diz: e a vós outros que estavam mortos em vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. E a Bíblia termina aqui dizendo: triunfando deles na cruz. A Bíblia está a dizer que Jesus venceu Satanás, as potestades, na cruz. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, ele venceu Satanás. Ele recebeu o nome que ele tem por conquista, porque ele conquistou por meio do seu sacrifício. Mas Jesus também conquistou, porque Jesus derrotou Satanás no inferno como homem cujo Deus tinha abandonado. Jesus vai para o inferno e derrota Satanás e amarra Satanás. Por isso nós não temos o que temer. A Bíblia diz que ele triunfou, ele é vencedor.
Quem está em Cristo é mais do que vencedor. Não faz sentido ter medo de Satanás. Porque Satanás está forte. Não faz sentido. Porque quem está em Cristo é mais do que vencedor. Porque ele venceu. Ele triunfou. Jesus desceu. Pegou todo o nosso escrito de dívida. Nós tínhamos um escrito de dívida. Todos os nossos pecados estão anotados, ou estavam. Satanás tinha. No dia do julgamento, ele ia apresentar os nossos pecados para nos enviar ao inferno. Mas por conta do sacrifício de Cristo na cruz, ele vai para o inferno, pega o escrito de dívida na mão de Satanás e rasga. Portanto, todo aquele que confessa a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador tem o seu escrito de dívida rasgado. Completamente rasgado. Eu quero dizer aos irmãos, principalmente aos visitantes, é necessário se entregar ao Senhor. Não há outro caminho. É o seguinte, para nós chegarmos ao Pai, nós temos duas escolhas. Ou nós somos perfeitos e não pecamos mais, o que não vai acontecer, ou nós confiamos naquele que nunca pecou. Se você quiser ir sozinho, é só não pecar. Já não tem jeito, já nasceste, já pecaste até hoje. E eu sei que Deus pode perdoar os nossos pecados, mas Deus perdoa com base na sua justiça que foi feita na cruz do Calvário. Porque Deus, Ele nos ama, mas Ele é também justo. Ele tem que aplicar a sua justiça. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos nós pecamos, transgredimos a lei. Todos nós. Se vocês olharem para os 10 mandamentos, todos nós pecamos. Eu vou dar um mandamento só. A Bíblia fala para nós não darmos falsos testemunhos. Todos nós aqui já mentimos. Pelo menos uma vez na vida. Eu sei que uma vez é pouco, já mentimos muito. Todos nós. Só com base na nossa mentira temos o direito e dever de ir para o inferno. Porque transgredimos a lei. Mas Jesus nunca transgrediu a lei. Ele cumpriu toda a lei. Do início ao fim. Por isso é que ele tem o nome que ele tem. Porque ele recebe por conquista. E todo aquele que crê no Senhor, que deposita crença no Senhor, que recebe Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, é salvo. Recebe da vida eterna. Portanto, eu quero dizer aos irmãos, o nome de Jesus é poderoso. Satanás não pode fazer mais nada. Aqui se cumpriu aquilo que Deus havia profetizado lá em Gênesis 3. Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse à serpente, do descendente da mulher, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na cruz, o calcanhar dele foi ferido, mas na mesma cruz, a cabeça da serpente foi ferida. Apocalipse, no capítulo 20, diz que Satanás será destruído. Ele ainda não foi destruído. Ele já foi derrotado, mas será destruído. E ele será destruído por conta do sacrifício de Cristo na cruz. No mundo espiritual, não há nada mais poderoso do que o nome de Jesus. Eu fico indignado quando eu vejo cristão a sofrer por coisas que não deveria sofrer. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós também recebemos uma grande herança.
nós recebemos. Mas alguns vivem como se ainda fossem escravos. Vivem abaixo daquilo que Deus tem para a vida deles. Vivem a lutar dia e noite com Satanás. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abana teu irmão aí e diga: tu és mais do que vencedor em Cristo Jesus. Acorda aí a pessoa que está a dormir, amém? Glória a Deus. Aqueles que recebem o Senhor, que estão em Cristo, são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir para abrir a Bíblia em João. Abra a Bíblia em João 3,16. Esse versículo aqui todos nós conhecemos. Mas olha o que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Nós só temos a vida eterna por conta de Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo não vai se perder. Tem a vida eterna. Eu quero contar algo. Algum tempo atrás, eu estava na sala da Maia, nós pregávamos o evangelho para uma menina. Pregava, muçulmana. Toda a família muçulmana. Pregávamos, não cria. Não tinha nada a ver com aquilo. Começamos a orar. A pessoa começou a ter algumas experiências com Deus. Começou a perceber que há algo diferente aqui. Mas por conta da vida dela, das coisas que ela levava e fazia, começou a consultar curandeiros, feiticeiros. Já conhecia mais ou menos como é que a coisa funcionava. Um dia no trabalho dela, começou uma perseguição. Uma colega dela começa a lhe perseguir. Começa a colocar coisinhas na mesa da cabeceira dela. E um dia coloca no carro dela. Ela vê, se assusta, reconhece que aquilo é estranho, liga. JP, me falaste de Jesus, estou com medo, não tenho resposta para essa situação, peço para orar. Oramos. Aplicamos o nome de Jesus. Ela saiu a conduzir, volta para casa, recebe uma notícia de que aonde ela estava houve um acidente. Se assusta com a situação, vai dormir, no sonho, Jesus aparece para ela. Ela começa a perceber que ela vê o carro dela naquele acidente. Liga a chorar. Percebe que quem lhe livrou das amarras de Satanás foi Jesus. Foi o poder do nome de Jesus. Uma pessoa que nasceu ouvindo Jesus não é Deus. Naquele dia se converteu. Decidiu crer que Jesus é aquele que era, o que é e o que há de vir. E a vida foi completamente transformada. A vida foi completamente transformada. Completamente mudada. Eu quero dizer também que Jesus recebe um nome que é sobre todo nome, por doação. Abre comigo, por favor, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9. Glória a Deus. Diz assim a Bíblia. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ou seja, o exaltou de uma forma que não tem medida. E foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome. Continua. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra
e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Agora é a nossa escolha se vamos dobrar agora ou depois. Mas o facto é, um dia, todo joelho se dobrará. No céu, na terra e debaixo da terra. Todos reconhecerão que Ele tem um nome que está acima de todo e qualquer nome. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus tem poder para quebrar cadeias. O nome de Jesus tem poder para mudar destinos. Abra comigo, por favor, em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. Eu gosto muito desse capítulo. O que acontece aqui? Jesus, ele acaba de pregar e ele vai para o barco, vai com os seus discípulos. A Bíblia diz o seguinte: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo, desperta-nos. Despertando Jesus, repreendeu. Ele repreendeu o vento e a fúria da água. E tudo se acalmou. E veio bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedecem? Continua. Então rumaram para a terra dos Gesarenos, à fronteira da Galileia. Jesus está no barco a dormir. Para aqui, não sai daí, por favor. Está no barco a dormir e começa uma grande tempestade. Os discípulos ficam apavorados, com medo, não sabem o que fazer. Chamam Jesus. Jesus acorda e repreende imediatamente vento, tempestade e o mar. E tudo se acalma. Porque mar, vento, tempestade tem que obedecer a Jesus. Nós podemos, tendo discernimento do Espírito, nós podemos usar da autoridade que está no nome de Jesus para acalmar vento, tempestade. Porque o nome de Jesus tem poder. Então Jesus acalma e depois eles passam para a terra dos Gesarenos. E continua. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, andava nu. A Bíblia diz que aqui, provavelmente, essa nudez é um eufemismo para crimes sexuais. Provavelmente, esse homem possesso de demônios, ele praticava crimes sexuais. Quando ele vê Jesus e os discípulos, ele vai a correr. Provavelmente ele pensa: vítimas. Então, corre, reconhece que é Jesus. Olha só o que acontece. Nem habitava em casa alguma, porém vivia no cemitério, nos sepulcros. Continua. Peço para avançar, por favor. E quando viu a Jesus, olha só o que acontece quando ele vê a Jesus. Prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te para que não me atormentes. Continua. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Pois muitas vezes se apodera dele. Muitas vezes se apodera dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias de grilhões, ou seja, ele quebrava correntes por conta da força que tinha. Tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Continua. Peço para avançar. Olha só o que Jesus pergunta. Jesus perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião.
Porque tinham entrado nele muitos demônios. Legião é o nome que é dado a um conjunto, a um exército com cerca de 6.000 soldados. Esse indivíduo tinha cerca de 6.000 demônios nele, numa pessoa só. Todos os 6.000 demônios, quando viram Jesus, se prostraram. Não importa a quantidade. Poderiam ser 10.000 demônios. Poderiam ser 80.000 demônios. Uma vez que nós aplicamos o nome de Jesus, todos os demônios têm que sair. Têm que se retirar. Porque o nome de Jesus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus é o mais alto e sublime nome. Eu quero falar de algo, o problema é que os irmãos vão rir quando eu falo desse assunto. Mas amém. Então, pela graça de Deus, eu e a minha esposa casamos esse ano. Então, e nós já sabíamos que ia dar certo. Entretanto, reconhecíamos que havia uma guerra espiritual para que isso não acontecesse. Na segunda-feira, quando nós viajávamos, a viagem foi uma bagunça. Nós saímos, primeiro tentamos usar um caminho, foi paralisado. Havia manifestações, ficamos horas ali. Tivemos que retroceder para ir por um outro caminho. Estávamos a ir pelo outro caminho. Até que chegado um momento na viagem, o pneu vai abaixo. Eu olho dentro do carro e percebo que roubaram o meu macaco. Não tinha como trocar. Estávamos no meio do nada. No meio do nada. Escureceu. A solução era procurar ajuda em alguma coisa. Começo a andar, procuro ajuda, conseguimos uma solução, trocamos o pneu e avançamos em viagem. Ainda faltava muito. Quando estamos a avançar, começa a chover, a trovejar, no meio do nada, estrada esburacada. Comecei a pensar, se for mais um pneu, estamos ferrados. Não vamos conseguir chegar. Mas eu comigo pensei, eu também não posso assustar a pessoa que está ao meu lado. Tenho que manter a calma. Apesar de estar com medo aqui, também tenho que manter a calma. Começa a trovejar a sério. Havia um peso ali, nós sabíamos que isso aqui é espiritual, não é normal. Começamos a orar. Primeiro nós oramos para que o medo fosse embora. Depois nós começamos a orar, a declarar: vento e tempestade, acalme-se agora em nome de Jesus. Nós queremos chegar ao destino. Começamos a orar. 2 minutos depois nós vimos, o céu começou a se abrir. Porque no mundo espiritual é a necessidade de se obedecer ao nome de Jesus. Chegamos ao destino, porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Porque há poder no nome de Jesus. Irmãos, Jesus quer abrir a nossa mente para que nós possamos o reconhecer como o Senhor Deus, como Deus Todo-Poderoso, como aquele que tudo pode fazer. E se nós estamos em Cristo, nós podemos confiar nele, que tudo ele pode fazer. Nós podemos confiar nele. Ele é poderoso. Ele tem um nome que é acima de todo nome. O nome de Jesus tem poder para quebrar cadeias. Nós não precisamos viver de forma medíocre, lutando com Satanás,
sendo afrontado pelo gigante todos os dias, nós podemos aplicar o nome de Jesus e ver a libertação a chegar. Há uma guerra no mundo do espírito. Nós podemos não estar a ver, mas o mundo espiritual é real. Há uma guerra. Uma vez eu estava a falar com uma pessoa que eu tenho estado a pregar o evangelho para essa pessoa, uma pessoa muito importante, e um dia essa pessoa tem um sonho. Compartilha comigo, estava assim meio aflito no sonho, por conta do sonho, e diz o seguinte: olha, tive um sonho. Neste sonho, o meu chefe havia me pedido para ir ter com ele. Eu estava na direção do caminho que eu tinha que andar, e indo por aquele caminho, a pessoa se depara com um sítio que tem um lamaçal, não tinha como passar, e entra ali e começa a afundar. De repente, quando começa a afundar, começam a chegar serpentes. E começa a gritar: socorro, alguém me salva, alguém me salva. E aparecem alguns homens que lhe tiram dali e lhe dizem: não vai por esse caminho, vai pelo outro caminho, porque esse caminho vai te levar à destruição, mas este caminho vai te levar à salvação. Vai por esse caminho. E acorda do sonho. Me perguntou o que isso significa. Eu tinha percebido. Essa pessoa estava a ir para o caminho do inferno e entrou no lamaçal do pecado. E a serpente, que era a mesma serpente que apareceu para Eva, começa a se aproximar por conta dos seus pecados. E a pessoa começa a gritar por socorro. E Deus envia os seus servos. Nós que pregamos o evangelho somos servos. E os servos aparecem e dizem, primeiro lhe tiram dali do lamaçal e dizem: não vai por esse caminho e vai por aquele. Provavelmente o caminho que levava até aquela pessoa era o caminho que levava à destruição. Mas o caminho que aqueles servos apresentaram era o caminho da salvação. Era o caminho, a verdade e a vida. Eu disse à pessoa: o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Jesus está a te dizer: vem para o meu caminho. Queridos irmãos e visitantes, o que Jesus está a dizer é: vem para o meu caminho. Porque só Ele conduz à salvação, à vida eterna. Só Ele tem um nome que é sobre todo nome. Eu quero te ensinar, ensinando aqui a aplicar o nome de Jesus. E quero te dar dois exemplos. Um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Amém? Nós precisamos aprender a aplicar o nome de Jesus. Eu gosto muito, há um versículo que eu gosto muito que está em Zacarias, capítulo 14, verso 9. Peço para abrir, por favor. Olha só, aqui Zacarias está a trazer uma profecia. Zacarias 14, 9. O que acontece? Deus, Ele sempre quis ser o nosso rei. Sempre. Em algum momento nós vemos lá em Samuel que Deus queria reinar sobre o povo de Israel e eles recusam e eles pedem a Samuel para que lhes apresente um rei. Então nós vemos que Deus queria reinar. Depois em Daniel nós vemos que Daniel profetiza a Nabucodonosor sobre os reinos e o último reino que seria o reino de Deus. E aqui em Zacarias diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Zacarias estava a profetizar sobre o reino de Deus.
que um só seria o rei de toda a terra. Esse rei de toda a terra é Jesus Cristo. Quando Jesus chega, ele começa a pregar o evangelho dizendo assim: é chegado o reino de Deus. E por que chegou? Porque ele havia chegado. Porque ele é o nosso rei. E a Bíblia diz: e um só será o seu nome. Então, há poder no nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a Bíblia, por favor, em 1 Samuel. Eu quero te mostrar aqui 2 exemplos. Bem rápido. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 45. O que acontece aqui? Aparece um filisteu, um gigante, que começa a afrontar o exército de Israel e eles se sentem amedrontados. Entretanto, Davi chega e ele, com a coragem que ele teve, ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, ao gigante: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi aplica o nome do Senhor dos Exércitos. E o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Continua. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberão que há um Deus em Israel. Davi aplica o nome do Senhor Todo-Poderoso. E ele vai lá e fere a cabeça do gigante. Ele fere. Eu creio que isso era uma profecia, porque Jesus haveria de ferir a cabeça da serpente. Davi aplica o nome de Jesus e o gigante morre. O problema é que nós estamos a ser afrontados pelo gigante dia e noite, a ficar com medo. O gigante tem nos afrontado dia e noite nas nossas vidas, nos nossos filhos, nas nossas famílias. Estamos a ficar com medo, mas nós podemos aplicar o nome do Senhor dos Exércitos. Podemos ferir a cabeça do gigante e ele não terá mais poder para fazer alguma coisa. Quero te mostrar o último exemplo e nós vamos praticar isso. Por favor, abra comigo Atos, capítulo 3, a partir do verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava para que lhe desse uma esmola. Pedro, olhando para ele juntamente com João, e disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo e Nazareno, levanta e anda. E ele saltou, começou a andar, entrou no templo e começou a orar. O que aquele paralítico precisava não era de esmola, era de começar a andar. Porque no reino de Deus não tem paralítico. É uma desfunção ser paralítico no reino de Deus. Então, tudo aquilo que não faz parte do reino de Deus, Jesus vem para alinhar. Porque é chegado o reino de Deus. E através do nome de Jesus, aquele paralítico começa a andar. A vida dele foi transformada. Irmãos, nós precisamos começar a andar. Não é de esmola que precisamos. Precisamos começar a andar. Fitar os nossos olhos nele, aplicar o nome de Jesus, receber o nosso milagre,
avançar de acordo com o reino de Deus e vencer. Amém?